E aí, meus amigos traders, tudo bem? Como vocês estão? Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estive um pouco afastado nesse período aí, porque eu estava realmente no Imersão, e lá no Imersão a gente estava realmente em São Paulo bastante atarefado. Eu não consegui aqui colocar vídeos todos os dias como geralmente eu costumo fazer. O assunto de hoje que nós vamos conversar um pouquinho é um sistema operacional que utiliza médias móveis, mas que é um sistema de volatilidade. Tá? Então, um sistema de swing trade que nós vamos conversando hoje, um sistema de volatilidade. Tá? Vamos lá? Bom, você sabe que uma das coisas que eu sempre digo para vocês é a gente não pode acreditar em tudo que a gente ouve. Tá? Especialmente o trader, ele tem que ser eminentemente cético. O trader tem que ser um cara que não acredita naquilo que ele ouve, naquilo que ele está ouvindo. E quando ele percebe que aquilo que ele está ouvindo tem valor, ele vai fazer isso através de estudos, ele vai fazer isso através de backtests, ele vai fazer isso através de inúmeros testes que serão realizados ao longo do tempo. E quando eu falo de testes e backtests, as pessoas às vezes têm um pouco de dúvida. Como é que eu faço isso, Alexandre? Então eu vou mostrar aqui rapidamente duas formas que podem ser feitas backtests no passado, para que a gente possa verificar como foi o modelo operacional de um determinado sistema. Aí a gente consegue então entender o que a gente está fazendo a respeito, se está correto aquela nossa forma de operar ou não. Tá? Não se esqueçam de dar um joinha, não se esqueçam de compartilhar com os amigos de vocês e vamos falar um pouquinho então sobre backtests. Vamos lá? Vamos lá. Bom, supondo que nós decidíssemos trabalhar um sistema operacional e esse sistema operacional em si fosse constituído das seguintes regras. Eu quero montar um sistema operacional que seja seguidor de tendência? Não. Eu quero montar um sistema operacional que seja basicamente um modelo de volatilidade. Digamos que eu quero montar um sistema de volatilidade. E dentro desse sistema de volatilidade, eu vou colocar aqui Banco do Brasil, quero operar Banco do Brasil, sistema de volatilidade. Vou colocar aqui o gráfico diário do Banco do Brasil. E vou mostrar mais ou menos para vocês como é que eu faço para criar um sistema operacional. Primeiro, eu penso como funcionaria a coisa toda. Qual seria a ideia da coisa toda. Bom, se eu quero operar comprando, deixa eu só tirar a regra de coloração aqui que vai facilitar a nossa vida. Se eu quero operar comprando, eu penso o seguinte. Imagina as seguintes regras. Eu quero uma média móvel mais rápida, por exemplo, de 17 períodos, acima de uma média móvel de 55 períodos. Então, eu vou colocar aqui uma média móvel de 17, aritmética, estando ela acima da média móvel de 55. Então, eu vou botar em amarelo a média móvel aritmética de 17, estando acima da média móvel de 55. Eu vou entender isso imediatamente como uma tendência mais forte de alta. Tá? Então, aqui eu vou botar a média móvel de 55. Então, nesse cenário, quando eu tenho a média móvel de 17 acima da média móvel de 55, eu vou estar entendendo uma tendência forte de alta. Ou pelo menos uma tendência estável de alta. Bom, mas eu vou colocar daí uma segunda regra. Eu já tenho então minha primeira regra que define a direção da tendência. O que eu vou estar querendo fazer? Agora a segunda regra que eu vou colocar é o sinal de entrada. Então o sinal de entrada aqui, o que eu poderia fazer como sinal de entrada basicamente? Eu estava pensando aqui o que eu poderia fazer como sinal de entrada. E para mim parece ser bastante interessante eu colocar uma média móvel mais curta do que a de 17. Por exemplo, uma média móvel de 4 períodos. Então eu coloco uma média móvel de 4 períodos, que é uma média móvel rápida. Vou colocá-la aqui.
Como é uma média móvel mais rápida, eu vou querer incluir, como ela vai servir como sinal, eu vou usar inclusive uma média móvel exponencial. Tá? Eu vou deixar ela branquinha. Então vai ser uma média móvel exponencial de 4 períodos. E o meu sinal de compra vai ser bastante simples. Eu vou comprar a máxima do candle. Eu vou comprar a máxima do candle que fizer a minha média móvel de 4, por exemplo, romper acima da média móvel de 17, desde que a minha média móvel de 17 esteja acima da média móvel de 55. Então eu vou colocar uma ordem de compra nessa ruptura, neste ponto. E uma vez que eu tenha conseguido fazer isso, agora eu tenho que desenhar um alvo. E o alvo que eu poderia trabalhar aqui, tem vários, tá? Mas se eu quero fazer um sistema seguidor de tendência, eu posso deixar sem um alvo curto. Eu posso deixar só com um trailing stop da vida, por exemplo, um stop móvel da vida. Como eu gosto de sistemas de volatilidade, porque eles acabam tendo um nível de acerto maior, eu vou colocar um alvo que vai ser o seguinte: o meu alvo vai ser a máxima dos últimos 5 períodos. Exatamente. Então eu vou colocar aqui uma ferramenta chamada Highest. Essa Highest que está aqui, ela basicamente é a máxima dos últimos 5 períodos que aparece aqui em azul. Tá? Que aparece em azul. Tá? Com isso, então, se eu estou fazendo uma compra nesse rompimento, a minha saída vai ficar imediatamente nessa máxima. Logo no dia seguinte eu estou saindo nessa operação. Vamos colocar aqui um outro trade possível que teria acontecido dentro desse modelo. Vamos olhar quando que teria tido um outro trade desses. Não. Aqui. Aqui teria tido um trade desses. Veja como aqui, média móvel de 4, vai para cima da média móvel de 17 e com isso oferece imediatamente uma saída. Já no candle seguinte, após a entrada, o cara já sai logo no candle seguinte na máxima dos últimos 5 períodos. O cara entrou aqui, já vai sair aqui. Tá? Aqui vamos ver mais um sinal, quando é que ele aparece. Vamos ver. Quando vai ter mais um cruzamento acima. Aqui tem mais um. Ó. Mas aqui não rompeu. Não acionou a compra, então. Aqui tem um. Bem bonito. Eu estaria tentando comprar essa máxima, depois puxaria para cá e ele compra aqui. Ele vai sair da posição na máxima nos últimos 5 períodos. Certo? Bom, uma vez feito isso e uma vez entendido isso, resta eu colocar um stop. Se eu colocar um stop mais curto, eu vou diminuir meu nível de acerto. Se eu colocar um stop mais longo, eu vou aumentar o meu nível de acerto. Então eu vou querer estar buscando aqui uma ideia, simplesmente, de tentar localizar o que seria o melhor tipo de stop. O que seria o melhor tipo de stop, o que seria o melhor tipo de operação a ser executada. Para que a gente possa então entender isso de uma maneira mais nítida, eu vou colocar aqui, por exemplo, um stop na mínima dos últimos 20 períodos. Então eu coloco aqui lowest e agora meu stop ficará imediatamente abaixo da mínima dos últimos 20 períodos. Eu vou colocar meu stop em rosa. Pronto. Então se eu comprar, por exemplo, neste ponto aqui, neste ponto, vou colocar o meu stop na mínima dos últimos períodos, depois ele vai sendo deslocado automático. E a minha saída na máxima dos últimos 5 candles. Veja que aqui a relação alvo-stop ficou muito longa, né? Ficou muito longa. Ficou uma relação alvo-stop ruim. O meu alvo é bem curto e o meu stop é bem longo. Esse sistema só vai me dar muito dinheiro se realmente ele estiver com um nível de acerto bastante elevado. Se não tiver nível de acerto elevado, vai dar tragédia. Podemos por assim dizer, vai dar tragédia. Uma outra forma que eu poderia fazer, ao invés de desenhar o cruzamento acima, vamos olhar como é que teria sido o resultado em Banco do Brasil.
Aqui está o resultado do sistema. Comprar a máxima do último candle, do primeiro candle, que fizeram uma média móvel com a média móvel de 17 acima da média móvel de 55 e a média móvel de 4 cruzar acima da média móvel de 17, com a saída na máxima dos últimos 5 dias e o stop móvel na mínima dos últimos 20. Como é que isso teria andado dentro de um gráfico diário? No Banco do Brasil. Nós teríamos feito nos últimos 5 anos 137 trades, teríamos tido um nível de acerto de 75% dos nossos trades e estaríamos então capturando um movimento bem legal até de dinheiro nesse movimento aí, com um drawdown bastante contido, o drawdown praticamente sendo 1/5 do drawdown observado pelo buy and hold. Tá? Então a gente está vendo isso sendo executado em Banco do Brasil. Como é que teria sido o Bradesco? Teria sido assim. Como é que teria sido o BBSE3? Também 75% de acerto. Alexandre, se você quisesse modificar esse sistema para um sistema seguidor de tendência, como você faria? Bom, tu vai tirar o teu alvo. No momento que tu tirar o teu alvo, tu te torna um modelo seguidor de tendência. Observe que agora a gente vira um modelo seguidor de tendência, o nosso resultado aumenta dramaticamente, a gente passa a ganhar R$193 mil, só que o nosso nível de acerto cai para 38%. E os nossos trades duram muito mais tempo. Então agora eu vou estar operando como se fosse um modelo seguidor de tendência. E como é que seria a ideia? Eu não teria saída na máxima dos últimos 5 candles, não terei. E eu vou esperar que aconteça isso daqui, ó. Este cruzamento. Daí eu vou comprar aqui. E quando eu comprar aqui, eu vou colocar o meu stop na mínima dos últimos 20 períodos e vou levantando o meu stop pela mínima dos últimos 20 períodos, como a gente está vendo. Até que eventualmente a gente é estopado aqui. Tá? E aí, stop. Teria como fazer um stop um pouco mais curto? Tem. Dá para fazer um stop, ó. Dá para fazer um stop um pouco mais curto. Aqui, ó. Teríamos feito mais uma compra aqui. Quando a média móvel de 4 cruza acima da média móvel de 17. Stop vai pela mínima dos últimos 20 períodos. Está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. Nós teríamos saído desse trade quando? A gente comprou aqui. Olha quanto tempo que a gente fica dentro do trade. E a gente sai do trade aqui. Então, este trade aqui durou 75 dias e deu 24%. Isso é um modelo eminentemente seguidor de tendência. Tá? Então a gente tira o nosso alvo curto. E uma vez que a gente tenha tirado o nosso alvo curto, aqui tem mais um exemplo do modelo. Olha aqui a média móvel de 4, cruzando acima da média móvel de 17. O ponto de entrada acontece nessa ruptura. O stop fica pela linha rosa, que é a mínima dos últimos 20 períodos. Olha como o trade vai evoluindo. Isso é uma delícia de fazer quando o mercado está em tendência. Bota 21% em 52 dias. Só que como a gente viu, o nível de acerto é extremamente baixo. O nível de acerto é de 38%. E se eu colocar um stop mais curto, Stormer, será que não melhoraria o modelo? Por exemplo, na mínima dos últimos 5 períodos? O stop na mínima dos 5 períodos melhora um pouco o nosso nível de acerto, mas diminui a nossa rentabilidade. Se eu trabalhasse Stormer, ao invés de stop na mínima dos últimos 5 períodos, eu trabalhasse, por exemplo, com um stop pelo ATR. Então eu vou vender quando o stop ATR tiver 10/1, 10 períodos com um desvio. Como é que teria sido o stop ATR nesse cenário? Vê que o stop ATR ficou bonitinho, melhorou nosso nível de acerto para 44,87% dos nossos trades e nossa rentabilidade se manteve bastante confortável, sendo que a gente perdeu, nosso drawdown foi bem menor que o drawdown observado pelo buy and hold. Então a gente tem aqui um sistema eminentemente seguidor de tendência. Ele não tem alvo, ele vai conduzindo a operação, aqui eu vou mostrar uma operação que tem ocorrido, pelo movimento trabalhado. Aí a gente pode escolher que tipo de stop móvel que nós vamos trabalhar. Existem milhares de stop móveis possíveis. Nós vimos aqui a mínima dos últimos 20 períodos, mas poderíamos ter pensado também em outras coisas. Por exemplo, sair da posição quando a gente fechar abaixo da média móvel de 4. Essa seria uma boa alternativa também para algum tipo de stop móvel bem mais curto. Então a gente tira esse stop e nós vamos vender no fechamento do candle que fizer o preço cruzar abaixo da média móvel de 4. Então aqui, ó, preço cruzando abaixo da média móvel de 4 períodos.
Como é que vai ser o desempenho daí? Olha ali que coisa bonita, ó. A gente manteve o nosso nível de acerto, 44% dos trades executados. A gente consegue uma boa rentabilidade. Olha o nosso drawdown aqui, 1/3 do drawdown em relação ao buy and hold. Ganhamos 120 mil reais em 5 anos. Tá? Isso funcionaria em outros papéis? Vamos lá para Bradesco. O Bradesco teve um bom resultado, o BBC3 teve um resultado muito interessante. Vamos olhar a Alpa 4, um bom resultado para a Alpa 4. Então o sistema operacional basicamente simples, bastante simples. O que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente comprar quando o preço cruzar acima, quando a média móvel de 4 cruzar acima da média móvel de 17, desde que a média móvel de 17 esteja acima da média móvel de 55, a gente fez a compra aqui. E nós vamos fechar a posição quando o preço fechar abaixo da média móvel de 4, que está aqui em branquinho. Por enquanto, não. Ó, a gente estaria sendo a posição exatamente agora. Vai funcionar em todos os papéis, Stormer? Lógico que não. Não existe um único sistema operacional que funcione em todos os papéis. Vamos olhar aqui, por exemplo, a NIM. A NIM perdeu dinheiro. Vamos olhar a Azul. Belo resultado na Azul. B3C3, bom resultado. Vamos olhar em BOVA 11, péssimo resultado. BPAC 11, bom resultado em BPAC. BPAN, bom resultado em BPAN. BRDT 3, não tão bom. BRFS 3, não tão bom, péssimo resultado. Braskem, bom resultado. Veja que a gente está mantendo na maior parte dos ativos um nível de acerto em torno de 45%, 50% dos trades. Por que a gente está ganhando dinheiro? Porque observem este ponto aqui, ó, quando a gente ganha dinheiro, a gente ganha 8,10% em média. E quando a gente perde 3,63% em média. Ou seja, é um stop curto e um alvo longo. Essa é a característica de um sistema operacional seguidor de tendência. É por isso que os sistemas operacionais seguidores de tendência conseguem carregar uma enorme quantidade de dinheiro. Stormer, como é que tu faz esses backtests? Bom, tem várias maneiras de fazer esse backtest, mas a melhor maneira de fazer o backtest, na minha opinião, é fazer na mão. Exatamente. Você vai lá, pega o sistema operacional, recua vários e vários anos, 2, 3 anos, e aí uma vez que você tem o sistema ali desenhado, está no seu gráfico, você anota todas as operações que teriam ocorrido. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. O cara vem aqui e mostra, ó, aqui a média móvel cruzou acima, então eu tenho uma compra nesse preço. Ele vai lá e registra. Comprei a 37,75. Coloquei meu stop abaixo da mínima do que rompeu. E vou esperar que feche abaixo da média. Fechou abaixo da média, sai da posição. Aí tu vai ter a nova entrada quando a média móvel de 4 cruzar para cima novamente. Que acontece quando? Somente... Ainda não. Aqui. Pronto. Você vai comprar aqui novamente. E aí dá a entrada. Não entrou ainda. Agora tu compra. E você vai fechar a posição quando fechar abaixo da média móvel de 4 que aconteceu aqui. Você sai no mesmo ponto que você entrou praticamente. E aí você vai esperar um novo ponto de entrada. Que vai aparecer quando? Olha só que coisa mais triste. A gente perdeu todo esse rally de alta. Agora sim. Beleza. Vai ter entrada nesse ponto, deu entrada, compramos e vamos sair da posição quando fecharmos abaixo da média móvel de 4, que aconteceu aqui. Ah, mas Stormer, eu queria sair mais cedo, eu queria ter saído aqui, tem como? Gente, quando você cria um sistema operacional, você tem que ter regras. E essas regras devem ser seguidas do início ao fim, porque são essas regras que são testadas, são essas regras que são observadas. São essas regras que são vistas como válidas. Então o cara vai fazer uma compra quando romper esse ponto e sai da posição quando fecha abaixo da média móvel. O cara faz uma outra compra quando a média cruza acima, então ele compra aqui, e ele sai da posição no fechamento do candle que a média cruzou abaixo. Simples. Bastante simples. Só que sim, vai requerer o quê? Vai requerer, sem dúvida alguma, um controle emocional e uma rigidez na execução do método. Vamos colocar aqui uma outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês. Eu poderia trabalhar também com um outro sistema, ao invés de ser o cruzamento acima da média móvel mais lenta, eu poderia fazer
basicamente uma virada da média, uma simples virada da média móvel de 4. Vou botar aqui. Então vou comprar a ruptura da máxima do candle que fez a média móvel de 4. Cruzar, virar para cima. Exponencial. Nesse caso, a entrada vai ser um pouco mais precoce. E olha que belíssimo resultado. A gente entra um pouco mais cedo. Nosso alvo aumenta, nosso loss diminui. Então, qual que seria o ponto de entrada? Tu não vai mais entrar específico. E aí tu aumenta o número de sinais também, sim. Porque agora você não vai estar esperando cruzar acima da média. Você vai simplesmente esperar que a média vire para cima. E daí você vai tomar a posição, como teria tomado a posição na ruptura da máxima desse candle, já que a média móvel de 17 está acima de 54. E daí você fica comprado até que feche abaixo da média. Nesse caso, você fecharia a posição aqui. E daí você vai esperar uma nova virada na média, que acontece aqui. Você vai fazer mais uma compra. E vai ter aqui um stop. E daí você vai fazer uma nova operação, que vai ser esta. Entrada aqui. Comprou aqui, porque a média móvel de 4 virou para cima. Agora você não está esperando mais que cruze acima da média. Você vai esperar que feche abaixo da média de 4 para sair do trade. Ainda não saiu. Olha que trade lindo. Beleza, que trade bonito. Comprou aqui. Saiu aqui. 14% em 13 dias. Um bom sistema operacional. Esse tipo de sistema operacional pode ser testado manualmente, em que você vai testar todos os sinais e registrar numa planilha de Excel. Ou, se você tiver um Elf Lab, que é um sistema automático que faz tipo de teste, ou mesmo um Stockalize, que é um outro sistema operacional que permite backtests. Certo, gente? Então aqui era mais uma ideia de como é que a gente faz, basicamente, a criação dos sistemas operacionais e que a gente vai verificando o sistema operacional seguidor de tendência, o sistema operacional de volatilidade, o que eu quero estar fazendo em relação a isso, para que eu possa especificamente procurar formas que sejam interessantes para que eu esteja trabalhando. Existem diversas maneiras possíveis de você ganhar dinheiro dentro do mercado, a gente sabe disso. E quando tu tem muitas formas, significa que nenhuma delas é ideal, né? Se existisse uma ideal, nós teríamos somente aquela, né? Eu prefiro muito sistemas de volatilidade sobre seguidores de tendência, já que os níveis de acerto acabam sendo um pouquinho mais altos. Pessoal, vamos falar um pouquinho depois do outro dia sobre isso. Sistemas seguidores de tendência e sistemas de volatilidade. Um forte abraço, até mais, tudo de bom e nos vemos esta semana.